Eu falo, viver o trabalho de parto, as horas ou poucas horas, é sobre isso a vida. Uhum. E eu falo, não é sobre o resultado final, é sobre o processo. Sim. Mesmo que esse trabalho de parto termine, às vezes, numa cesárea. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pod da B. E hoje eu tô aqui num cenário muito diferente, mas com uma convidada muito especial, que é a Marisa. Ai, maravilhosa! Muito obrigada por esse convite. É um prazer poder levar informação e espero que no final do podcast de hoje vocês aprendam bastante coisa. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, porque a Maia é igual eu, super expressiva, faladeira. Mas eu vou tentar me conter, tá? E eu Vou dar uma segurada. trouxe a Má pra gente bater um papo, gente, sobre fisioterapia. A Má é fisio, especialista em fisiopélvica. Ela também é doula, ela também faz a parte de dermatofuncional. Então a gente tem N assuntos pra falar com ela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fiquem aqui até o final, que vai ser muito engrandecedor. E Má, vamos começar falando sobre você. Por que você escolheu fisioterapia? Como isso caiu na sua vida? Primeiro, nossa, conheço a B há anos. A gente estava aqui tentando lembrar desde que ano, e deve ter uns 10 anos que a gente já se conhece. E a gente trabalhou junto e tudo mais. Então, eu fiz faculdade de fisioterapia. Depois da físio, eu fiz a especialização em dermatofuncional, onde eu fui atender em 3 áreas, que são as terapias manuais, tratamentos estéticos e pós-operatório de cirurgia plástica. Sempre num público feminino, atendendo muitas mulheres. Também fui me interessando pelo público aí de gestante e fiz o curso de doula. Doula é uma profissional que auxilia o trabalho de parto, no desenvolvimento do parto de um modo geral. E aí eu fiz, achei o máximo, mas não era bem isso que eu estava querendo, eu queria alguma coisa a mais. E aí eu fui fazer outra especialização, que foi a fisioterapia pélvica. Estudei a saúde da mulher e do homem, então toda a parte íntima, urinária, fecal e sexual da mulher e do homem. E aí cada vez mais fui nichando aqui no consultório gestantes, mulheres. Então hoje a minha alta demanda é mulher jovem adulta, aquela fase que ela pensa em engravidar ou não, ela tá ali 30 mais, 25 mais. Ela fica grávida, cuida da gestação e também se reabilita do pós-parto, seja cesárea ou normal, tem todo um retorno aí para a vida íntima, sexual e também junto com a dermatofuncional cuidando dessa estética. Então, é um acompanhamento global, né? É uma fase da vida da mulher que eu acho super importante a gente ter atenção. Quantas vezes a gente não vê as nossas mães mesmo falar, depois do parto, depois dos filhos, nunca mais voltei ao meu peso, nunca mais voltei ao que eu era, nunca mais tive a relação como eu tive, nunca mais. Gente, tem que só melhorar nessa vida, né? Sim. A gente tá vivendo uma era que fala, vamos ser a nossa melhor versão, então vamos ser a nossa melhor versão. E Má, fala um pouquinho, o que faz uma fisioterapia pélvica, para quem não entende? Tá. Então, a fisiopélvica, ela tem o olhar na parte íntima, urinário, fecal e sexual. Sim. Então, eu vou falar um pouco da feminina, né? Pensando na parte urinária, se você tem um escape de xixi, aquela coisa de, peguei um peso, e às vezes acontece na academia, foi fazer um peso, um exercício, um agachamento, um abdominal, um leg press, pular corda, escapou um xixi. Às vezes pinga, às vezes dá um mini jato, isso pode acontecer. Então, parte urinária mais comum é isso. Ou então, até mesmo a mulher que perde xixi, nossa, de repente perdeu, vazou por alguma situação. Parte fecal, às vezes tem o queixa de hemorroida, um plicoma, uma fissura, então evacua, sai algum sangue, machuca, tem dificuldade para evacuar, constipada, aquela mulher que não evacua todos os dias, gente, precisa evacuar todos os dias. Nossa, que legal, né? Eu não sabia que a fisiopélvica também cuidava da parte fecal. Toda a parte do assoalho pélvico, que é o nome que a gente fala, é o nosso chão da pelve e engloba os 3 buracos, né? Então, xixi, cocô e canal vaginal. E aí a parte sexual é a região do canal vaginal na mulher, onde a gente vai pensar se ela tem um desconforto no início da relação sexual, se ela tem pouca lubrificação, se ela tem muita lubrificação, se ela tem dor em alguma posição sexual específica, se ela tem desconforto dependendo do parceiro. Então,
com aquele parceiro não me incomoda, com aquele outro me incomoda, por qual motivo, o que, como. E cada hora uma coisa. E fora a partir do parto também, né? E aí sim, então normalmente a gente olha para essa região. Quando a gente pensa em parto, a gente pensa, meu, tem um peso extra em cima desse chão, em cima desse assoalho pélvico. Então, será que eu não vou ficar mais favorável para ter uma hemorroida? Será que eu não vou ficar mais favorável a ter um escape de xixi? Será que eu não vou ficar mais favorável a ter alguma alteração vaginal, pensando na quantidade de hormônios que a gestação está me proporcionando? Tem mulheres que na gestação ficam mais lubrificadas e excitadas e com vontade de ter relação. Tem mulheres que ficam secas e zero libido, inclusive o cheiro do marido incomoda. Então, e quando ela pensa em viver um parto normal, aí mais ainda, vai passar um bebê pelo canal vaginal. Será que essa musculatura está bem alongada para viver esse alongamento, essa elasticidade para a passagem do bebê? Será que essa mulher tem consciência da musculatura para mandar um comando ideal e correto para alongar e para expulsar? Porque eu falo, ninguém nunca ensinou a gente como fazer xixi. Como que faz xixi? Como que faz cocô? A gente aprendeu, sei lá, foi desfraudando, instinto, foi sentindo e tal. Mas, e força no canal vaginal? Como que a gente puxa para dentro? Puxa para fora, empurra. E hoje se vende muito na internet, a gente vê vários vídeos aí, todo mundo tem que contrair, todo mundo tem que ficar apertada, todo mundo... Será? Será que o apertado é o melhor? Será que eu preciso que todo mundo fique ali apertado? Acho que não, às vezes a gente precisa entender. Tem mulheres que sim, tem mulheres que não. E o quanto é importante a gente aprender o relaxamento. Parto é relaxamento da musculatura do vagina. Sim. Então, a mesma coisa xixi. Xixi é relaxamento. A gente senta e relaxa o esfíncter. Se você ficar contraído, ele tá fechado e você não tá fazendo xixi. Se eu relaxar o esfíncter, eu tô fazendo xixi. Então, tudo que sai é relaxamento daquele controle, parte anal, parte urinária e também na hora de saída do bebê. Então, aí você fala, meu Deus, no auge da contração da vida do parto, eu tenho que relaxar. Mas e o expulsivo, Má, que falam? Você tem que estar relaxada nessa hora? Nessa hora você força o relaxamento da musculatura. Porque aí sim, tipo, se abre. Se você quiser, eu começo a pegar meus... Não é? Começa a mostrar uns vídeos. Então não é tipo você fazer força pra empurrar? É uma força de empurrar, mas de relaxar, de abrir. É a mesma coisa, por isso que a gente fala. E hoje a gente tem estudado muito, né? Eu fiz Santa Casa, especialização na pélvica em 2016. Então, não é 7 anos. Aí tem um tempo, porém nem tanto, porque foi a primeira turma da Santa Casa. E era o início da especialização pélvica. Porque eu tive pélvica na minha faculdade, que tem 10, 11 anos, mas não tinha pós-graduação de fisioterapia pélvica. Hoje a gente tem pós-graduação de fisiopélvica só da mulher, só do homem, dos dois, da sexualidade, da gestação, da obstetrícia, as coisas super 6 meses de um ano de outro. É que eu fui lá e fiz mulher, homem, urinária fecal, geral, vamos estudar geral. Eu fui essa pessoa, né? Mas é o quanto a coisa tem desenvolvido e crescido cada vez mais. Então hoje a gente também já fala do relaxamento bucal, por isso que muitas vezes a mulher no parto, ela grita. Então quanto mais a mulher abrir, gritar, trabalhar essa região bucal, tem relação com a parte íntima. Nossa. Então é o quanto você solta. E o contrário é verdadeiro. Se a mulher tá muito assim, ó, será que ela consegue relaxar? Será que ela consegue se abrir? Eu brinco, eu falo, gente, se abra pro mundo. Abre, solta. Eu falo muito, tem uma sessão que eu faço com o casal, que vem o marido e tal, eu falo, meu, deixa essa mulher gritar. Porque também entre o casal tem muito essa coisa, a mulher, tipo, ai, não vou assustar meu marido. Ai, pega, não vou. Não, eu quero estar plena, né? Tem mulher que até xinga o marido, né? Não, tem um médico que eu adoro, que a gente faz muito parto junto, e ele fala, enquanto a mulher não brigar com o marido, não nasce. Ela precisa dar uma brigadinha ali na hora do parto, de tipo, tira a mão de mim, a culpa é sua de eu estar vivendo isso. Acorda e vem sofrer comigo. Eu tive uma esse ano também que ela falava, faz força! E eu falava pro marido, finge, faz uma expressão de... É a mesma coisa, cara, você tá
treinando, você tá suando, você tá fazendo, você quer ver alguém morrer junto com você. Sim. Se você estiver morrendo sozinha ou fazendo força sozinha e todo mundo tá ali, tipo, cara, não incentiva. Sim. Então é mais ou menos essa linha, assim, sabe? Aham. Então, sou muito suspeita. Acho que é Aham. bem isso. Ô, Má, e eu sei que você também está estudando psicologia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu esse caminho? Qual a relação que você acha que entender melhor nos seus atendimentos sobre psicologia, juntando com a fisiopélvica, faz diferença na saúde da mulher? Quando a gente fala de parto, de sexualidade. Olha, muita coisa, quando você me pergunta isso, passa pela minha cabeça. Porque, assim, desde sempre eu gostei da psico. Eu acho que, eu brinco que eu falo, eu não sei em quantos setores nós somos, assim. Porque eu acho que a cabeça é uma coisa do nosso corpo. O nosso físico é outra coisa do nosso corpo. As questões hormonais são outras respostas do nosso corpo. Então, tem vários eus dentro da gente, sabe? E eu acho que já é muito estudado e compreendido, eu imagino que todo mundo aqui pense assim, ou não sei, mas o quanto a cabeça manda no nosso corpo. E o quanto a gente defende muito essa saúde mental, essa coisa aí da cabeça mandar no corpo. O que pouco se fala é que o corpo também manda sinais para a cabeça. Então eu falo muito para as pacientes aqui, por exemplo, se você está vivendo um trabalho de parto, adrenalina power, ocitocina power, todos os hormônios ali, e aí, fora a questão mental, preocupação, medo, ansiedade, dúvida, né? Vai chegar um bebê, vai mudar a sua vida, 9 meses, estou desenhando isso aqui, não sei que rosto tem, como que vai ser, como que vai ser minha vida daqui para frente, meu trabalho, minha rotina, meu marido, minha família, sei lá. Então, passa muitas coisas. Se você, na hora desse trabalho de parto, começar a se sentir apavorada, você passa mais sinais de adrenalina, menos relaxamento, menos controle, menos entrega, e você vai travando. Daqui a pouco, essa mulher tá cheia de dor, de tensão, de rigidez. Então, muitas vezes eu falo, sentindo a dor, respira. Tô plena. Você tá apanhando? Dá o outro lado para bater, tá tudo bem. É mais ou menos isso. E eu falo, você vai sentir a dor do parto? Vai. Qual? A dor da contração uterina. Mas, ó, se eu puder dar uma dica, se você tá grávida e já sente dor no ciático, já sente dor no seu piriforme, já sente dor na lombar, já sente dor na cervical, sente dor na região de pubis, são regiões que normalmente a grávida vai sentindo por conta do peso, do esticar dos ligamentos, da mobilidade que fica reduzida, uma série de coisas, da fragilidade muscular ou do excesso de carga que está treinando, e uma série de variáveis. Se você tem essas dores, vai para o parto sem elas. Então faz um intensivão de massagem, de relaxamento, de exercício focado para soltar isso, vai pronta para sentir só a dor da contração uterina. Me chateia muito quando eu chego num parto e às vezes eu vejo aquela mulher pedindo anestesia por conta de uma dor de ciático. Você fala, gente, essa dor agora não. Por que não soltou antes? Ou de um pós-parto, onde a paciente, eu tive recentemente uma paciente tensionou tanto a cervical, ela ainda me mandou uma mensagem assim, falando, parece que um caminhão passou por cima de mim, porque o trabalho de parto pode levar horas. Pode ter dias daquela mulher vivendo uma contração ou não, acha que vai, não vai, aquele engate que, cara, oscila. Então, o quanto você está preparada? Eu falo muito, imagina que é uma prova de resistência. E você não sabe quando vai acabar. Então, você tem que estar pronta para ficar 20 horas ali na intensidade, na emoção, na adrenalina, numa série de coisas. Então, ela falou para mim, nossa, eu tô com o pescoço travado, com as minhas costas doloridas, mas o meu períneo tá impecável. Então, assim, o quanto às vezes a gente também vai trabalhando muito a parte íntima e o resto. Eu aqui no consultório tento super ir soltando, oriento, falo, não faz tal exercício agora para a reta final, vamos focar bastante na caminhada, no agachamento, que são coisas que vão ajudar o seu bebê a entrar na pelve, a se mexer no quadril, a encaixar. São coisas que é o que a gente precisa para agora. O braço, você já treinou durante toda a gestação, ou não sei o quê. Nas últimas 4 semanas ali, não gasta braço, porque você vai precisar dele no parto. E eu brinco, eu falo para as pacientes,
você precisa ter um dia ativo, porém cuidado. Não é para ir dormir, tipo, exausta, porque muitas mulheres começam o trabalho de parto à noite. Imagina, você teve um dia auge, você foi para academia, você foi pro shopping, você visitou uma amiga, você trabalhou, você fez, a coisa aconteceu. Você chega em casa e fala, ai, tô exausta, nossa. Aí seu bebê fala, é hoje. Aí você fala, não, hoje não, por favor, não. Volta amanhã que eu já tô cansada. E acontece muito, tem muitas pacientes. E eu falo, quando começa o trabalho de parto, descansa. Enquanto você puder, fique deitada. Porque a hora que o negócio pegar, você não vai conseguir ficar deitada. Então, guarda essa energia. Eu tenho pacientes que às vezes falam, eu tô arrependida. Eu senti que ia ser hoje, eu resolvi secar o cabelo. Eu resolvi fazer uma maquiagem. Eu gastei tempo. Eu gastei energia com coisa. E depois, meu, trabalho de parto, você vai suando. Você maquia 2, 3 vezes, às vezes você acha, você fala, meu, não nasceu ainda. Eu falo, você tem que ser raiz. Tá pronta para viver o raiz, sabe? Sim. Tanto que eu falo muito, sou super a favor, contrate, faça foto, vídeo desse momento, porque é uma vivência, é um dia, você vai chegar no seu limite. Tenha fotos desse limite. É memorável, é gostoso. Mas você acha, então, que psicologicamente falando, quando a gente fala de uma mulher que está mais estável psicológica, ela consegue ter um parto não melhor, mas mais tranquilo do que alguém que não fez esse acompanhamento psicológico, por exemplo? Voltando para a sua questão, né? Eu acho que assim, tem muita coisa envolvida que eu vou buscar na psicologia, por isso que eu fui estudar isso, inclusive, agora. Então, eu acho que é importante a gente saber mandar respostas para essa cabeça. Saber como eu vou mandar essa cabeça no meu corpo. E tem uma coisa que eu falo muito, e vou abrir meu coração aqui para falar, porque não é uma coisa que eu abro no consultório, mas é uma coisa que eu observo muito e eu tenho esse olhar, sabe? A maternidade, B, ela vai chegar na sua essência. Sim. É um momento onde a mulher vai exalar o feminino. Se ela vai viver o parto normal, então, ela precisa entender que ela não controla tudo. Que ela não... Quantas mulheres não ficam ansiosas para fazer ultrassom? Porque a gente não sabe como está esse bebê aqui dentro. Eu tenho várias dúvidas, receios, eu perco toda meu poder. Eu tô entregue. Eu brinco, Má, que eu não sou mãe, né? Mas eu tenho pessoas perto de mim que são mães. E eu brinco que a maternidade é a vida chegando com os 2 pés na porta falando que você não manda em nada, né? Isso, tipo assim, acabou, você não tem mais controle de nada. Nada, e você está. Quantas vezes a paciente também chega para mim e fala, nossa, eu não quero nem parto normal nem cesárea. Eu falo, querida, você vai ter... Não dá para vomitar ainda. Eu falo, não dá para sair, eu adoraria que a gente desenvolvesse alguma coisa. E eu falo que a maternidade, eu brinco que eu falo que é o golpe mais bem aplicado. Porque o espermatozoide entrou pequenininho, mas ele vai sair enorme. E ele vai sair. Então, existe só esses 2 caminhos. E muitas vezes a gente pudesse escolher, você quer uma cicatriz na barriga? Não. Mas você quer passar alguns desconfortos, dores e sentir um bebê passando pelo seu canal vaginal? Veja bem, também não. Então você fica, meu, e agora? E agora? Você tá grávida? Então vamos preparar esse psicológico para viver isso também. E aí o quanto eu bato muito nessa tecla e tem dado super certo aqui no consultório. Informação. Eu sou um pouco contra o não informar. Eu não vou avisar essa mulher que ela corre risco disso. Eu não vou avisar que ela... Não vamos falar que vai doer. Vai doer, vai doer e vai doer muito. Se prepara para sentir dor. É a dor do parto. É a dor do parto, é a maior dor da vida. Lembra? Todo mundo fala. Por que a gente vai quebrar isso e preparar? Ai, não, mas é um momento lindo. Óbvio que é um momento lindo. Vai chegar seu bebê. Mas a parte linda, a gente nem precisa se preparar. Para as coisas boas da vida, a gente está sempre pronta. Vamos se preparar para o perrengue? Quantas pacientes não falam pra mim, nossa, Marisa, achei que ia ser muito pior. Ainda bem. Se você achou que ia ser pior, foi maravilhoso, a gente tá no lucro nota 7, nota 10. Com o preparo da fisiopélvica, essa dor, ela não diminui, mas melhora, né? Você entra mais preparado pro parto ou não tem nada a ver? Depende muito da conduta da fisiopélvica. Eu pego muitas pacientes que eu brinco que eu falo, vem de segunda mão. E
tem muita fisiopélvica que não fala, não trata esse assunto. Até mesmo a minha forma de trabalhar com o períneo da mulher. Eu falo, você se importa de olhar o seu canal vaginal com o espelho? Quantas mulheres... Você aí, já olhou sua vagina hoje? Assim, já foi lá olhar a sua parte íntima em algum momento da sua vida? Tem muitas que nunca foram olhar. Sim. O marido conhece melhor do que ela. Sim. E você fala, gente, mas pega aí, é meu. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu entender. Quantas vezes a gente não teve naquele programa Big Brother Brasil, uma menina que colocou o AB no canal vaginal achando que o xixi saía por lá? E quantas não pensam assim? Porque você já parou pra pensar que a mulher tem 3 buracos e o homem tem 2? A mulher tem o buraco do xixi, o buraco do canal vaginal e o buraco do canal anal. O homem, por onde sai o xixi, sai o espermatozoide e tem o canal anal. Ah, nossa, não tinha parado. Faz total sentido, mas eu não tinha parado pra pensar nisso. Então são coisas que eu, Marisa, super defendo. A mulher precisa ver, a mulher precisa entender, a mulher às vezes precisa se tocar, a mulher precisa comandar. Faz um comando de contração da sua musculatura íntima. Ah, tá bom. Faz o comando de relaxamento. Tá vendo a musculatura do canal vaginal se mexer? Quantas mulheres não chegam aqui contraindo o bumbum? Prendendo a respiração. Eu falo, contrai elas. Aí eu... Querida. Não tá contraindo. Não, você foca aqui. E isso se dá só na fisiopélvica, porque eu trabalho meu períneo no yoga, eu trabalho meu períneo no pilates, eu trabalho meu períneo num mindfulness que eu faço de meditação. Legal. Mas alguém parou para olhar e ter certeza se você tá mexendo a musculatura íntima? Não. Quem vai mexer sou eu. É com a fisiopélvica. E aí, isso também é uma barreira. Porque quantas mulheres não falam assim, obrigada, não vou, não quero ir, não quero ver, não quero que alguém veja. E tá tudo bem. E aí eu volto também pro ponto. O parto normal precisa ser para todas as mulheres? Não. Para essa mulher que ela já não consegue nem olhar a parte íntima dela, que ela não consegue se expor nem para mim, imagina no parto normal que vai estar ela exposta, sim, o médico, às vezes um assistente, um anestesista, um pediatra, uma físio, uma dor. Acabou, amor! Sim. Dignidade, a gente brinca que pra parir tem que perder a dignidade. Porque você tá entregue pro mundo, entendeu? Você tem que reconhecer que essa parte íntima é íntima, óbvio, não é pra sair mostrando aí, a gente não sai pelada por aí, mas nesse momento, ele é um canal. Sim. Ele é um portal. E muitas vezes, por isso que eu falo, existe o tempo de trabalho de parto. Porque o tempo, ele vai sendo construído. Então, até aquela mulher que fala, nossa, acho que eu não me vejo nessa situação, cara, ela chega nessa situação. Ela vai se entregando. Quantas vezes o marido não suporta ver sangue? Eles verbalizam pra mim, eu quero ficar mais longe, eu não posso ver sangue, nossa, eu não... Daqui a pouco, aquele marido tá com a cara no sangue. Você olha e você fala assim, ele quer olhar, ele fala, vai amor, vai esforça. Vai. Não, aí ele fala pra médica, deixa que eu pego, eu vou pegar. Você fala, gente, o que rolou aqui? Rola uma transformação. O trabalho de parto, ele é lindo pro casal. A coisa vai se conectando. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente também vê o casal que já tá ladeira abaixo, desconectado. Sim. Então eu falo, viver o trabalho de parto, as horas ou poucas horas, é sobre isso a vida. E eu falo, não é sobre o resultado final, é sobre o processo. Sim. Mesmo que esse trabalho de parto termine às vezes numa cesárea, porque para um parto normal acontecer, eu falo que depende de 4 pontos. Tá. Primeiro, o seu corpo precisa funcionar. E o seu corpo daquela parte que a gente não controla. Você precisa ter contrações uterinas, você precisa ter dilatação, o seu bebê precisa se posicionar dentro da sua barriga, ficar de cabecinha para baixo é o mais ideal. Hoje a gente já faz parto pélvico, dependendo das equipes, que é o bebê sentado, porém tem seus riscos. Então a gente defende ali várias coisas, bebê encaixado, fletido, toda aquela organização que você torce 9 meses para que tome, aconteça. E pode não acontecer, Má, tipo, o famoso do bebê não encaixar e ter que ir para uma cesárea. Sim. Às vezes existe o que a gente chama de desproporção céfalo-pélvica. Cabeça do bebê com a pelve da mulher. Às vezes, o ideal é o bebê nascer assim, ó. E ele sai, eu brinco que eu falo, primeiro sai o cucuruco. Sabe aquele espacinho
chapeuzinho de judeu? Sim. Sai primeiro essa parte. Uhum. Depois sai a cabeça, pescoço e Uhum. ombrinho. Então, existe um processo. E se esse bebê, ao invés de estar assim, ele está assim? Ele vai sair primeiro isso. Cara, isso é muito maior do que isso. Sim. E às vezes a proporção, a forma, aí o jeito que eu tenho que colocar aquela mulher para facilitar a pelve, então tem uma série de coisas. Então, Sim. isso é muito importante, não depende da gente. Tem coisa que a gente já sabe desde o início. Então, o bebê está sentado. Não preciso começar o trabalho de parto para saber se ele vai virar. O bebê tem que virar até o início do parto, tudo bem, mas normalmente de 28 a 32 semanas de gestação é o momento que o bebê vai se posicionar. Uhum. Então, eu aqui nas consultas já fico de olho. Você fez ultrassom? Como que estava o bebê? O bebê não estava na posição? Vamos fazer um spinning babies. Uhum. Vamos evitar o agachamento para não entalar a bunda desse bebê. Vamos deixar ele aí mais alto para poder se movimentar. Então, coisas e estratégias que a gente vai dando como ferramenta para esse corpo ficar no jeito certo. Então, é um ponto. Segunda situação, eu falo, a mulher precisa querer. Porque vai doer, lembra? Vai doer. Então, ela não pode chegar na primeira dor e falar assim, meu Deus, tá doendo. Tá, a gente já tinha falado sobre isso. Amada, você foi avisada. Amiga querida, lembra aquela parte? Então, vamos só respirar, foca em uma por vez. E eu quando estou em acompanhamento, eu falo, é aqui que entra o trabalho mental. Uhum. É a mesma coisa que eu falo assim, vamos fazer 5 minutos de prancha? Você fala, Marisa, passar bem? Uhum. Não vou. Eu falo muito que o parto é como viver uma maratona de 42 quilômetros. Se eu falar pra você, vamos hoje correr 42 quilômetros, você fala, não. Nem 2. 200 metros eu não vou. Mas aí, se a gente for pra Itália e caminhar 10 quilômetros no dia, de repente a gente andou, né? Uhum. Você vê como é o aspecto da motivação? É o aspecto do vamos só até ali e o até ali durou 5 horas? Uhum. Então, é muito essa jogada que a gente vai ter. Então, entra muito esse processo. Eu entender o quanto essa mulher quer, que limite que a gente vai chegar, quanto a gente vai chegar, até onde eu posso ir. E ir reconhecendo e dar ferramentas de incentivo. Muitas pacientes viram para mim, às vezes, já com horas de trabalho de parto, elas falam assim, Marisa, que horas são? Quanto tempo eu tô aqui? E eu falo, agora é hora de parir. É hora do bebê nascer. Sim. Porque agora é essa hora. Eu não tô nem aí se é sábado, domingo, madrugada, começo de dia, final de dia. Dane-se. Esse bebê vai chegar. Sim. E enquanto você tiver contração, você tiver energia, esse bebê estiver bem, que é o terceiro ponto. Então, a gente fala, primeiro ponto, os aspectos do corpo. Segundo ponto, a mulher precisa querer e estar junto ali no processo, porque às vezes eu vou falar para ela, vamos agachar que isso vai ajudar, vamos caminhar que isso vai ajudar, vamos deitar um pouco que isso vai ser favorável, eu preciso ter uma mulher disposta. Sim. Preciso de um bebê disposto. Preciso de um bebê que se posicione, que se encaixe, que responda bem às contrações. É comum o batimento do bebê oscilar durante o trabalho de parto. E por isso que a gente também fala de um dos benefícios do trabalho de parto normal é a qualidade do bebê. Sim. Porque um bebê, ele teve que nascer resistindo. Ele levou já foi guerreiro. Se ele já foi guerreiro de ter vencido os outros espermatozoides e tá ali, agora para sair por ali, ele foi mais guerreiro ainda, porque ele foi empurrado pelo útero, ele teve que vencer todas as questões hormonais, ele teve que ir se posicionando e se encaixando, ele passou pela canal vaginal pegando bactérias, ele foi mais exprimido, então a gente fala da alteração, bebês que nascem de parto normal, menos doenças no sistema cardiorrespiratório, asma, bronquite, bronquiolite. Então tem uma série de benefícios, por quê? Porque viveu, cara, veja bem, já nasceu 42 quilômetros, já nasceu nessa laputa, entendeu? Então isso faz uma imunidade mais forte também, mais resistente. E eu preciso desse bebê já condicionado para viver isso. Como que eu faço isso? Como que tá a sua gestação? Por isso que eu falo, você tá se cuidando? Ou você engordou 25 quilos? Ou você treinava e parou de treinar? Sim. Ou você achou que ficou grávida, então agora eu posso comer, começou a comer um monte de carbo, açúcar e todas as vontades, porque mulher grávida não pode passar desejo. Comendo por 2. Comendo por 2. Aí você fez um bebê, às vezes, de 4 quilos, 4,5 quilos. Gente, é um bebê obeso. E aí você tem 1,5 m. Pra passar. E aí uma série de coisas começam a ver. Ou como é a saúde dessa mulher? Eu sempre treinei,
e aí eu fiquei grávida, continuei cuidando da minha alimentação, regulei ali os meus treinos para diminuir impactos, mas continuei treinando, me alimentando de verdura, legumes, cereais, salada, evitando açúcar. Gente, o açúcar, ele já devia ser considerado droga. E é uma pena, eu digo por mim. Eu também. Falando isso, ela chocolate. Eu já fui, melhorei muito. Melhorei muito nessa E ela vida. come o pior ainda, chocolate branco. Eu era essa pessoa, amiga, mas olha, eu saí dessa vida. Saí super. Mas é conhecimento. Mas eu era essa pessoa. Eu comia miojo, lembra? Corta, cancela essa parte. Faz aquele, né? Não, deixa. Mas eu mudei muito a minha vida quando eu fiz 25 anos, porque eu estudei a fisioterapia e eu reconheci que com 25 anos a gente começa a envelhecer. O colágeno faz assim. 1 minuto de silêncio pra gente nesse momento. 1 minuto de silêncio pro nosso colágeno, que já tá morrendo faz 5 anos. Então, é muito isso. Quando você começa a entender o que degrada, o que potencializa, como que eu posso ajudar ou piorar, você fala, pera, que escolhas que eu vou fazer? Aí você vai lá, ciente disso e faz a sua escolha, perfeito. O problema é quando você não sabe. Quando você sabe, faça escolhas conscientes. E o que eu acho mais engraçado, eu não sei como eu vou ser grávida, né? Porque não tem como a gente prever. Mas eu acho que é o momento da nossa vida que a gente deveria mais fazer boas escolhas e é o momento que a gente mais justifica nossas más escolhas, né? Depende. Assim, eu vou comer... Mas depende. Eu já tive uma paciente que veio, ela era obesa, ela perdeu 9 quilos na gestação. Você fala, não, mas ela não ganhou peso nenhum. Não, ela perdeu 9 quilos. Porque ela era obesa e ela começou a se cuidar mais. Ela tinha risco de diabetes gestacional, então ela falou, cara, não vou comer, porque senão diabetes, nossa, risco, não sei o quê. E aí ela começou a se cuidar, começou a controlar, ela foi emagrecendo e o bebê foi ganhando. E foi nossa, mas não é um perigo a mulher perder peso? Não, ela tinha reserva. Ela tinha estoque. E ela passou a se exercitar, ela passou a comer bem. Então, tudo mudou. Então, eu falo, é um momento da vida, eu falo, a gestação, ela vem como um presente. Depende como você recebe isso. Então, só para fechar naquele like das 4 coisas importantes para a gente conseguir o parto normal, é o seu corpo, você querer, mulher, o seu bebê tá bem e saudável para viver todo esse processo, senão ele começa a ter alteração de batimento fetal, senão ele pode dar umas respostas ali negativas, que isso também vai indicar uma cesárea. E um quarto ponto, equipe médica. Ainda vivemos em um mundo. Eu falo, gente, infelizmente a gente vive num mundo capitalista. Então, a saúde também é um mercado. Quantos médicos, de fato, estão dispostos a viver 20 horas de trabalho de parto com uma mulher? Porque é uma entrega, né, Má? Muita. É uma entrega de todo mundo, né? De todo mundo. E o quanto é reconhecer também essa equipe. Que equipe médica que eu tenho? Uma equipe médica que trabalha só o médico? Gente, ele não vai dar conta. É uma equipe médica que ele já tem uma enfermeira, ele tem uma doula, ele indicou você a fazer físio, ele falou para você a importância dos exercícios, ou foi um médico que falou, calma, sobre o parto a gente vê depois. Não, mas você tá super bem, pode comer, fica à vontade. Não, mas fisiopélvica, só quando você tiver com 36 semanas ali, gente, eu sou meio chata e exigente, uma série de coisas. Eu já cheguei em médicos e falei, para me mandar paciente com 36, 38 semanas, não me manda. Uma coisa é a paciente procurar com 36, porque, meu Deus, agora caiu a ficha, eu vou priorizar isso, é uma coisa. Outra coisa é o médico falar, só vai na fisio com 36 semanas. O ideal é começar quando, Má? Essa é uma pergunta ótima, e para cada fisiopélvica que você perguntar, vai te defender uma coisa. O que eu digo? Ficou grávida? Vai para fisio. Porque ali a gente vai avaliar a sua diástase abdominal, que é a separação do músculo do reto abdominal. Tem mulheres que já têm isso desde antes de engravidar. Tem mulheres que não têm. Eu vou olhar a sua musculatura íntima, vou saber, você tem controle? Você contrai e solta? Você tem dor na sua relação sexual? Você sente incômodo no início da penetração, ou durante o ato sexual, ou em alguma posição específica? Será que essa dor que você sente na relação sexual, será que já não é pontos de tensão e falta de alongamento dessa musculatura? E entenda que a gente está falando de alongamento da musculatura, não é larga ou apertada. Então, uma coisa é a mesma coisa que eu falo para você, o bíceps, ele se alonga, ele pode ser muito contraído,
E ele pode nem existir. Sim. Então, é o quanto eu vou reconhecer aquela musculatura. Gente, tem muito músculo aqui embaixo. A gente é rico em músculos. Então, vamos entender como está essa musculatura. Se eu pego essa grávida no início da gestação, eu percebo que ela não tem queixa, ela não tem nada. Eu falo para ela, volta daqui a um mês, a gente vai fazendo algumas manutenções e quando você chegar com 28 semanas, aí eu começo o semanal. Por quê? Aí, lembra, com 28 a 32, esse bebê vai se posicionar, eu já quero ficar de olho, eu já quero ver se a gente pode trabalhar esse encaixe, ou a mulher já tá com alguma dor no pubis, no quadril, se ela tá treinando, se ela não tá treinando, se ela tem mobilidade, aí a gente vai se preparar mais ainda. Sim. Mas e se eu chego uma mulher aqui com 10 semanas de gestação e ela fala assim, Marisa, sempre tive dor na relação sexual. Zero libido, sou super seca. Vamos olhar no espelho? Não quero olhar. Não sei nem se quero te ver, quero que você toque. Me dá aí umas 2, 3 semanas da gente fazendo só os exercícios externos. Não quero que você veja. Eu tenho muito mais coisa para trabalhar com essa mulher. Ou ainda ela já chega e fala, eu sempre tive dor no meu ciático. É uma dor que eu tenho na vida. Ai, nossa, eu tô fazendo exercício, ou eu tava treinando isso ou aquilo, e eu já tenho, eu já fui obesa, então eu já tenho uma diástase significante. Então tem muita coisa para eu reparar essa mulher, para antes dela engravidar, e aí como ela já tá grávida, para reparar essa mulher, para ela não piorar durante a gestação. Porque senão vai ser ladeira abaixo. E aí depois o reparo é maior. Eu falo, chuta o balde, busca logo. Porque quanto mais longe ele fica, pior o estrago. Sim. Então, se eu já tenho uma diástase, vamos controlar. Porque se eu ultrapassar 3 de separação do meu músculo, do reto abdominal, dependendo do grau e do quando eu vou buscar, é ato cirúrgico para recorrigir. Sim. Então, e ao mesmo tempo, respira. Hoje, tudo se compra, tudo se paga. Hoje a gente vai para a cirurgia, corta, arranca, aperta, abre, solta. Tem de tudo. A pélvica, cara, se a gente começar a mostrar aqui uns aparelhos, o negócio cresceu demais e é lindo. Para mim isso me encanta. O quanto a gente realmente cresceu desde 1960 para cá, nossa, grandioso. Mas vamos cuidar, vamos precisar de pouco reparo. Ontem eu fiz uma postagem sobre as alterações que podem acontecer na musculatura íntima depois de um parto normal, e eu tive pacientes que me escreveram falando, e tem aquela que nada muda. Porque é isso, porque eu fui tão preparada, eu já estava tão bem que o meu músculo foi, se alongou, voltou, tô plena. Porque corre o risco, Má, de alongar e não voltar? Corre. De alongar e ter mais dificuldade para retorno, ou de alongar e aí também ter lacerações, que rasga a parte íntima, então rasga. Antigamente se fazia episiotomia, que o médico cortava a parte íntima. Sim. E aí depois ele sutura, ele costura. Hoje a gente não defende a epísio, a gente prefere que a mulher tenha laceração, que é o rasgo, porque aí vai depender de onde vai rasgar, do qual grau vai rasgar, será que vai cortar só pele, vai cortar pele e mucosa, vai cortar a musculatura. Quantas mulheres não têm relação sexual e fica com algum machucado depois? Ai, nossa, eu tenho relação em tal posição e depois eu fico machucada, eu vou fazer um xixi, dá uma ardência. Sim. Então, imagina passando um bebê. Então, como é essa parte íntima? E tem mulheres que falam, imagina, tenho relação, independente da posição do parceiro, não tenho nada. Então, é essa análise que a gente deve fazer quando a mulher fica grávida. E quando a mulher está na vida. Por isso que eu gosto muito de atender adulta, jovem, gestante, pós-parto. Porque às vezes você está pensando em engravidar, deixa eu ver as minhas partes baixas. Deixa eu já dar uma entendida aqui. E quanto a gente não pode melhorar a sua relação sexual? Sim. O seu controle urinário, a sua consciência fecal. Então, tem tanta coisa que dá para ficar ainda melhor. Sim. Nossa, Então, se a gente parar para pensar, é um preparo que tem que começar para a vida, né? Não necessariamente só porque você quer engravidar ou porque está grávida, ou porque quer viver um parto normal. Quantas mulheres não acham que eu tô grávida, mas eu vou fazer cesárea, não preciso de fisioterapia. Não? E esse peso em cima do seu xixi? Da sua bexiga? Isso era uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Mas a fisiopélvica, ela é específica só para quem quer um parto normal? Não, porque a diástase pode acontecer em qualquer mulher. Porque a musculatura, o abdômen indo, e aquilo se abrindo. O escape do xixi pode se dar na gestação.
Sim. Meu, agora eu tenho um peso aqui. Se eu fizer um agachamento, eu já tenho um peso extra. Se eu correr, por isso que eu não indico que gestantes corram. Porque é um impacto ali em cima do assoalho pélvico. Sim. Então não é ideal. E a gente vê várias blogueiras correndo por aí. Eu, se fosse a fisiopélvica dela, não indicaria. Porque, e aí volta. E eu amo correr, tá? Gente, você me conhece, você sabe. Eu amo correr, eu amo nadar, eu amo vários esportes. Sou super a favor da musculação. Já fiz crossfit. Olha, eu falo que surgiu uma modalidade nova, me chama que eu vou. Tá lá. Eu sou amiga fit, sabe? Eu adoro, eu gosto, quero conhecer, entender. Eu sempre acho que é super interessante. Mas a gente precisa reconhecer o quanto é importante para mim nessa fase de vida. Correr grávida vai ser interessante? Eu tenho pacientes que falam para mim, ai, Marisa, mas faz tão bem para minha saúde mental. Reconheça, então, que se você quiser correr, vai ser bem para sua saúde mental. Não faz bem para o seu assoalho pélvico, para a sua mecânica, para os seus ligamentos, para esse bebê. Não agrega. O ideal é caminhada. Caminhada, cara, caminhe. Porque você movimenta o quadril, deixa isso maleável, deixa isso mais móvel. Você condiciona seu sistema cardiorrespiratório, mantendo aí toda a sua oxigenação, sua pressão, sua frequência cardíaca, frequência respiratória. Você condiciona seu bebê, lembra que ele também precisa estar condicionado. Sim. Então, caminhada, cara, caminhe todos os dias grávida. Perfeito. E no final, dê uma intensidade aí, aumenta ainda mais. Perfeito. Pode ser tipo na esteira também. Na esteira, na rua, no parque, em casa, caminhe. Rebole, caminhe, agache, repita, aquelas assim, é isso. Mas são essas ideias que a gente tem que ir entendendo do quanto é benéfico ou não, independente da via de parto. Até porque é isso, se você caminhar, você vai mexendo esse quadril, você vai evitando a pelve muito travada, você diminui a probabilidade de você ter dores nas costas. Porque hoje a gente trabalha aqui, ó. Sim. A gente fica horas, aí você levanta, você fala, ai, nossa, eu tô quadrada. A gente já tá quadrada sem estar grávida. Quando você fica grávida, aquilo aqui, meu. Então, são essas atenções que a gente realmente deve ter, e isso independe da via de parto, até porque quantas mulheres eu não recebo aqui no consultório pós-cesárea com o canal vaginal mais apertado? Sim. Por quê? Pós-parto. Porque no pós-parto, o corpo está tão focado no leite e no retorno de todas as estruturas, que ele praticamente dá uma secura vaginal. Até por uma questão do hormônio, prolactina, enfim. E muitas mulheres no pós-parto falam, meu, eu tô seca. Seca às vezes de machucar, seca de sentir seca mesmo. E isso também vai ter, o que eu posso fazer para melhorar essa hidratação íntima? O que eu posso passar? Como que eu entendo essa situação? Independente da via de parto. Sim. Porque também eu super defendo que depois de um tempo você retorne à vida sexual, a vida com seu parceiro, com sua parceira, enfim. Então tem todo um olhar que a gente realmente deve ter, independente da via. Então... Sim. Olá, falando um pouquinho sobre a parte sexual quando a mulher tá grávida, você acha que tudo bem a mulher ter relação sexual ou você acha que isso é um problema? Nossa, gente, porque sexo é vida. Existe um tabu, né, sobre isso. Não, sexo é vida, libera hormônios, faz bem pra saúde. Cara, olha, eu poderia falar muita coisa, mas eu vou falar o básico. Uma coisa importante que a gente deve entender, você tem algum risco? Putz, eu tô com a placenta meio risco de descolamento. Sim. Não, eu tô com uma placenta prévia. Meu bebê tá com algum sinal. Eu tô com um risco de prematuro. Meu colo é curto. Aí a gente tem suas situações que realmente não tem a relação sexual, porque pode estimular, pode alguma coisa. Tirando essa situação de contraindicação, ter relação sexual ajuda muito. Porque eu falo, imagina 9 meses você vai ficar gestante. 9 meses você não vai colocar nada lá dentro. Sim. Já é aquele momento que você fala. Se eu ficar 9 meses sem ter relação, quando você vai ter, você já se sente virgem de novo. Sim. Aí essa mulher quer parir de parto normal. 9 meses sem nada lá dentro. E de repente vai sair um bebê. Ou seja... Não tá nem alongada, nem trabalhada no básico ali do dia a dia. Então, é um ponto, tá? Fora isso, o hormônio que faz a gente ter contração uterina é a ocitocina. Tá. E a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quantas vezes eu não falo para as pacientes,
libera o hormônio do amor. Uhum. Não é momento de assistir filme de terror. Não é momento de ver desgraça. É momento de ver coisas bonitas. Então, se você tem um parceiro, se ame. Ai, Marisa, não consigo ter relação. Tá, troca um beijo na boca, um carinho, um cafuné. Mexe no pé da pessoa, não sei. Ah, não, eu não tô brigada, separei, sou mãe solteira, solo, enfim, tá bom. Tem amigos, amigas para tomar um café da tarde, para ela te dar um mimozinho, um presentinho, para você passear no shopping. Ai, não tenho amigas. Tá, tem a família. Tenha alguém. Ou se ame sozinha, não sei. Porque, ou então alguém para fazer, sabe, aquela tia que vai fazer uma comida para você, e aí cuidado com os doces, né? Porque eu falo muito, você chega no lugar, principalmente agora, época final de ano, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, minha tia fez um doce, eu não consegui, eu tive que comer. Cara, vou dar uma dica para vocês, grávidas, principalmente. Tá enjoada. Tá sempre enjoada. Então, você olha aquele bolo maravilhoso, dentro de você fala, quero, você come um pedaço. Você quer comer o bolo todo, mas você sabe que você não pode, que aquilo não vai fazer bem pra você, depois você vai ficar estufada, você vai pesar, vai ter ganhado 3 quilos naquele mês, ferrou. Você fala assim, ai tia, olha, eu comi um pedaço, mas sabe, agora me pesou. Enjoada. Tô um pouco enjoada. Essa tia faz o quê? Ai, nossa, vou até tirar da sua frente pra você. Você fala, graças a Deus, tirei aquele negócio que tá. Porque você vem, você tem desejo, você tem vontade, mas você comer um pedacinho tá ótimo. Então, tenha maturidade para lidar com essa cabeça também, porque na verdade você quer viver tudo, mas depois é isso. Você chega numa consulta médica, você engordou 5 quilos. Aí você tá pesada, aí você tá inchada, aí você tá celulitosa. Ah, gente, não, né? Eu falo que as minhas grávidas, elas estão plenas, tem que estar plena, tem que estar parindo linda, tem que ter, sabe, aquela mulher que você olha grávida e você fala, gente, e eu acho que não é só uma questão estética, né, Mar? É tudo isso nunca ainda pra saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né? Eu fiz eu postei uma vez, teve uma blogueira que fez um vídeo mostrando todas as alterações do corpo dela. Estria, celulite, acne, uma série de alterações que foi acontecendo. Gente, celulite é o quê? Você que trabalha com estética, você sabe. Celulite é um desequilíbrio de gordura e água. Por isso que o nome conhecido mais profissional da celulite é hidrolipodistrofia ginoide. Que hidro é água, lipo é gordura, distrofia é essa alteração, ginoide é o aspecto da mulher, aquele corpo pera. Então, quando a gente pensa na celulite, é um desequilíbrio de gordura e de água. Se eu tô muito inchada, celulite. Sim. Se eu tô com muita gordura acumulada, celulite. Se eu tô desequilibrada nisso, celulite. Então, muitas grávidas falam, nossa, aumentou tanto minha celulite. Por quê? Você ganhou muito peso, tá muito inchada, qual que é? Então, é o quanto isso me responde. Sim. Fora isso, o inchaço, eu falo, faça drenagem linfática semanal. Por quê? Se eu cuidar do inchaço dessa mulher, o inchaço, a gente sabe o quanto ele cuida do sistema linfático, e o sistema linfático está relacionado com o sistema circulatório. Sim. Ah, nossa, sistema linfático, inchaço é estética. E sistema circulatório, coração e sangue? É a minha vida. Só. Apenas. Então, se você estiver muito inchada, você vai alterar a sua pressão arterial aqui. Se eu tenho uma grávida com muito inchaço e alteração de pressão, meu próximo passo é a alteração de proteinúria, que é proteína presente na urina. E a combinação desses 3 aspectos é o que a gente conhece de pré-eclâmpsia. Se a mulher chega num caso de eclâmpsia, ela convulsiona grávida. Gente, estava tão fácil enquanto a gente só estava inchadinha. Vamos dar uma drenada semanal? Por favor, beba bastante água, use meias de compressão, faça drenagem, faça caminhada, evite comida com muito sódio, com muito sal, evita muito açúcar, porque tudo isso vai pesar. Então, começa por aqui. Porque se a gente não cuidar disso, a gente vai ter isso, que vai causar aquilo, que o combo disso, estamos lascados. Então, é esse olhar. Por isso que eu falo, muitas pessoas pensam que é estético, mas o que o estético está me mostrando? Essa estria é uma cicatriz da pele, é uma ruptura da sua pele, foi abruptamente esticada. Formei uma cicatriz.
Então, será que eu hidratei esse corpo? Será que esse corpo estava preparado para se esticar nessa velocidade? Sim. E por que foi tão assim? E antes da gente pensar em passar um creme, água. Sim. A hidratação começa de dentro para fora. Então tem o ambiente que você fica. Será que eu estou num ambiente muito seco? Será que eu estou num ambiente muito assim? Será que minha pele está mais oleosa? Acne é inflamação. Então, que alimento que eu estou consumindo que está inflamando meu corpo e me dando resposta como uma acne? Sim. Então eu falo, o estético, para mim, é o reflexo da saúde. Sim. Então, se a gente está numa estética desequilibrada, tem uma saúde desequilibrada. É só a consequência, né, de algo que está acontecendo lá dentro. Totalmente. E tá tentando me falar. Sim, E tá às dando vezes, sinais. Total. E o quanto eu tô ouvindo ou não. Sim. O quanto você quer ouvir ou não. E você acha que a alimentação tem relação com a via de parto? Tipo, uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável durante a gestação, ela consegue ter, por exemplo, um parto normal mais fácil? Ou não tem nada a ver? Olha, é difícil a gente bater martelo com a alimentação, mas eu falo que a alimentação ela é o primeiro pilar na vida do ser humano, aos meus olhos. Para mim, o sono é importante, a atividade física é importante, tudo é importante, mas a alimentação é a coisa que a gente acorda e faz todo dia. Quantas pacientes não chegam aqui e falam para mim, gente, eu acordo magra, mas eu vou dormir pesada. Meu abdômen tá estufado. Cara, o que você fez aquele dia? Comeu. Sim. Ou não comeu. Ou não bebeu, e assim por diante. Então, eu super sou a pessoa que, assim, primeiro ponto, uma faculdade que super me interessaria também. Adoro. Faria uma pós, assim, basicona, só por hobby, sabe? Porque é muito bacana. E é uma coisa que a gente vive, a gente faz. Então, a gente ter conhecimento é incrível. Sim. Então, assim, a gente sabe que a alimentação, ela interfere na nossa vida. Eu não dispensaria que ela também interfere na situação da grávida. Não diria em relação a favorecer parto cesárea normal, porém, vai te dar um melhor bebê, menos pesadão, Sim. vai te dar uma melhor disposição, porque quantas vezes a gente não come uma feijoada pra você ver? Zero disposição. Zero disposição. Você tá tipo, ai, nossa, eu não quero fazer mais nada da minha vida. Ai, eu amo. Eu também. Principalmente naquele sabadão que eu posso, depois do almoço, não fazer nada. Mas, pro meu dia a dia, isso vai pegar bem? Para um dia de parto, isso vai pegar bem? Será que não é melhor eu comer alguns legumes, uma salada, que eu como, me sinto satisfeita e eu quero mais, eu posso comer mais? Eu tô bem? Sim. Quantos alimentos que ajudam a controlar a nossa ansiedade? O chocolate ajuda a controlar a ansiedade? Cuidado que é o cacau. Então, um chocolate 70% ajuda, mas o açúcar não. Sim. O açúcar piora. Então, tem uma série de coisas que a gente vai entender. E hoje a gente já fala, né? Eu falo que a gente tem umas mandingas para as grávidas que querem o parto normal, que a gente vai aquecendo aquele corpo. Então, a gente defende o consumo de tâmaras. Tem artigos que mostram que 6 tâmaras, 4 semanas antes do trabalho de parto, antes da data prevista de parto, enfim, consumir pode ajudar você a ter um tempo de parto menor e uma melhor resposta no seu trabalho de parto. Então, é um estudo que a gente tem, ainda é pouco, não dá pra gente dizer, nossa, tem 300 mil mulheres estudadas e a tâmara realmente, né? E, inclusive, cuidado, quem tem diabetes gestacional, cuidado para não comer 6 tâmaras, senão essa diabetes também vai subir. Então, tem uma série de atenções que a gente toma cuidado para passar as informações. Mas a gente defende o quanto, às vezes, a gente orienta um chá. Existe um chá da Naoli, que é termogênico total. Então, para estimular mesmo a contração, tudo que a gente inibe durante a gestação, não consuma canela, pimenta, gengibre, porque tudo isso é muito estimulante, para o final, estimula, minha filha. Sim. Bora. Então, eu acho muito a alimentação um olhar aí que realmente vai nos dando como ferramenta para chegar nesse resultado. Tá super relacionado, né? E uma coisa que você falou da relação sexual, e vale a pena falar também nessa fase de reta final da gestante, muitas vezes eu indico que tenha relação sexual no final da gestação. Por quê? Primeiro, porque depois de 45 dias você senta sem, né? Então, vamos garantir. Vamos ficar com saldo aqui, marido, mulher, todo mundo em dia para poder parir em dia, né? Então, fica a dica. Mas um ponto importante também é
além do processo do alongamento da musculatura, se defende que o orgasmo. Lembra que a gente fala da ocitocina, do hormônio do amor? Sim. O pico do amor, do hormônio, da liberação, o orgasmo feminino. Então a mulher deve ter orgasmo feminino. Por quê? Quando ela chega nesse auge, ela libera um pico de ocitocina. E muitas mulheres às vezes falam, nossa, depois da relação eu fiquei com a barriga meio dura, senti uma contração. Calma, né? Também não é que tipo, nossa, cheguei no auge da minha vida aqui, que entrei em trabalho de parto depois daquela relação. Amor, potente. Nossa, arrasou aqui no maridão, perfeito. Então tem muito isso. Mas são estímulos. São pequenas doses que quando a gente precisa, o cérebro já sabe o caminho e aquilo pode vir. E também não vou deixar os maridos na mão, né? Sim. Vamos defender o orgasmo masculino também. Por quê? Quando o homem libera o orgasmo masculino ali, o sêmen, existe um componente dentro desse produto, vamos chamar assim, que é a prostaglandina. E a prostaglandina, em contato com o colo do útero, que é o fundo do canal vaginal, e é ali que acontece a dilatação, pode ir amolecendo esse colo, pode ir preparando esse colo para causar mais essa abertura e iniciar o processo de dilatação. Sim. Também, calma, né? Se fosse toda essa potência, já estava encapsulado e a gente estava colocando em cápsula. Então também não é tão assim, mas, repito, são doses homeopáticas que vão dando umas respostas aí mais positivas e tudo mais. Então, tem a relação sexual, se você não tiver nenhuma contraindicação, nenhum risco, nenhum problema ali, super é válido, né? Sim. E aí, hoje em dia, a gente vive aí um mundo onde temos casais homoafetivos, então mulher com mulher, homem com homem, onde a gente também, principalmente a mulher com a mulher, porque a gente tem a gestante nesse cenário, tem a relação, independente de ejaculação, de situação masculina, mas também por conta da ocitocina, desse momento de prazer, desse estímulo do alongamento. Eu atendo algumas aí, e eu falo, uma faz massagem na outra, no períneo, no alongamento, vai trabalhando, a gente proporciona também outras experiências para esse momento. Então, olha essa gestação com esse olhar, assim, sabe? Muitas pacientes falam, e o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação foi avaliação de 60 grávidas, avaliando a qualidade de vida sexual na gestação. Então, eu falo, a gente sabe que é diferente. Você em cima, a barriga pesa, a pessoa em cima de você, existe uma distância, sufoca. Você muito deitada, dá uma falta de ar, porque a compressão em cima da veia cava. Então tem uma série de situações que realmente na gestação vai ficar diferente. Sim. Posição de 4 apoios, às vezes se eu estiver muito inchada vai doer meu punho, então deixa eu me equilibrar aqui. Então tem uma série de coisas que eu converso muito com os pacientes, falam, vamos adaptar aqui, vamos adaptar ali, vamos colocar tal coisa, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez, vamos dar uma inovada. Então acho que tudo isso entra no quanto a pessoa também está disposta, o casal está disposto, então eu acho que é um ótimo momento e vai criando mais esse elo e tudo mais. Ou não também, muitos casais nessa fase ficam recuado. Má, por que você acha que existe um tabu tão grande quando a gente fala sobre sexo, principalmente feminino, assim, mulher falar sobre sexualidade, falar sobre a intimidade? Olha, tá na nossa... A gente tá rasgando muitos véus, né? Mas se a gente for parar pra pensar, foi em 1960 que surgiu o anticoncepcional. Cara, sua mãe já tava tendo você, tava conhecendo seus pais, sabe assim? Tipo, foi ontem. Sabe? Foi a nossa geração aqui, perto. Por que as avós tinham 7 filhos, 10 filhos? Porque a gente transava e engravidava, amor. Não tinha. E aquela época era muito enraizada, o homem, não sei o quê, usar preservativo. Então, assim, a gente ainda vive essa desconstrução. E aí, falando ainda de 1960, foi estudado o orgasmo feminino em um laboratório fechado, se defendendo que estava estudando um remédio para cólica. Por que a gente vai estudar o orgasmo feminino? Sim, qual a importância Qual a importância disso? Nossa, a mulher precisa? A mulher foi feita para gestar. Ué, o homem precisa ter o orgasmo, porque ele precisa liberar o bebê. Sim. E por isso também. Entendeu? Então, a mulher precisa receber o bebê. Check. Preciso de mais o quê?
Mas, gente, e aí eu falo, né, muito para as pacientes, até quando envolve uma série de coisas, envolve religião, Sim. né? E eu falo, gente, quando a gente pensa em religião, o nosso órgão do prazer é o clitóris. Ele só serve para isso. Sim. Só serve para te dar prazer. E o clitóris feminino, ele é mais potente do que o ponto de prazer do orgasmo masculino. Então, assim, gente, Deus teve um amor por nós. Vamos honrar, entendeu? Vamos fazer valer. Ele não fez aquele órgão que só serve para isso, para deixar aquilo inútil. Então eu acho que é o quanto a gente deve realmente compreender, trazer um pouco para isso. Eu super acredito e defendo e acho que a nossa postura como mulher, se valorizar, guardar essa intimidade, reconhecer que eu vou fazer isso com alguém que é importante, alguém que passa uma segurança, também não é sair distribuindo por aí, ou qualquer um, ou qualquer coisa, não é isso. Eu falo, é o quanto a gente deve ir consciente, mas realmente entender, se conhecer. Quantas vezes a mulher nunca teve um prazer sozinha? E aí ela vai cobrar isso de alguém? Sim. E quantas vezes ela vai entender que esse é o prazer? E existem várias situações, um estímulo clitoriano, um orgasmo com penetração, o oral, a masturbação, enfim, tem que explorar para sentir, para saber, para conhecer. Então, nossa, eu tive um professor na pós que ele falava muito, ele abominava as mulheres, assim, ele falava, eu acho um absurdo a mulher não conhecer o ciclo menstrual dela, não reconhecer seu período fértil. Gente, se a gente parar para anotar, tem hoje vários aplicativos, eu uso o meu há anos, aplicativo assim que você coloca ali, vontade de doce, falta de apetite, mais disposição, depressão, lágrimas. Tem dia, meu, que você sai na rua, você olha um mendigo, você fala, que mundo, que cenário horrível. Cara, eu choro. Tem dia que você passa por cima de qualquer um, você fala, não, hoje eu acordei pra vencer. Você fala, meu, o que é isso? São hormônios. Então a gente já entende também o período que a gente menstrua, a disposição que a gente fica, o período fértil, que a gente tem mais vontade. Eu falo, cara, você tá fértil, parece que o mundo tá te olhando. Sim. Sua pele tá bonita. Você tá plena, você tá exalando. E o dia que você não tá, o período pré-menstrual ali, você tá na deprê, que você tá com o rosto marcado de acne, você tá oleosa, você tá depressiva, você tem fome. Você quer comer, não é só chocolate. Você quer comer. Qualquer coisa. Você quer comer tudo. Você quer comer uma pipoca, você quer fazer o brigadeiro, você quer almoçar 2 vezes, você tem um apetite, que aquilo são hormônios. Então, é realmente reconhecer. E aí, quando você reconhece o seu ciclo menstrual, você reconhece os seus períodos, coisa que antigamente não se tinha. A mulher não sabia quando que menstruava, como. E quantas, até hoje, se a gente for pegar ainda populações, regiões, entende o que é a menstruação, sabe que esse sangue vai chegar, da onde que esse sangue vem, quanto tempo dura. Então, eu acho que ainda tem realmente muita coisa a ser trabalhada e realmente o tabu por conta de falta de falar, de defender, da importância de ser estudado, e tem o aspecto religioso, então tem uma série de coisas. E o quanto as nossas mães falam sobre esses assuntos com a gente. Então, eu acredito muito que a próxima geração vai ser melhor. Porque hoje a gente já conversa entre as amigas e eu acho que a gente falaria com os filhos. Então, acho que o mundo vai ser melhor. E você faz essa parte no consultório, Má, de sexualidade? A gente fala, né? E aí também mais um aspecto que me fez ir pra psico, né? Aqui rola de tudo. Eu escuto até o que eu não quero escutar, às vezes, assim, sabe? Eu não quero ouvir. Quem mandou você me contar? Deixa pra lá, eu não quero saber. Não, mas eu preciso contar pra alguém. Eu falo, esse alguém tem que ser eu. Ai, gente. Então, tem uma série de coisas que rola por aqui. E, às vezes, eu falo, vai falar pra sua terapeuta. Conversa com ela. E aí, as pacientes falam, mas eu não falo sobre sexo com a minha terapeuta. Por quê?
Não sei, falo de outras coisas, enfim. Uhum. E às vezes a coisa surge aqui também. Quantas vezes eu não tô avaliando aquela musculatura, ou aquele períneo, ou não sei o quê, eu brinco muito, eu converso com algumas médicas que eu tenho mais intimidade, com umas enfermeiras, quando a gente se encontra, se reúne, eu falo, gente, o períneo parece que conversa comigo. Parece que o canal vaginal ele vai falando coisas pra mim, assim. E às vezes eu não queria ver também, eu não queria ouvir também, mas você tá ali. E aí você vai falando, olha, você é uma pessoa muito fechada? Será que você é tão fechada a ponto de ser muito contraída, a ponto de não se permitir viver tais coisas? A gente precisa ser aberta para parir, a gente precisa se alongar, a gente precisa relaxar. O quanto você confia no que está aqui fora? O quanto você aceita perder esse controle? Sim. Porque o parto é perder o controle, tá disposta? Se você não estiver disposta, talvez você nem entre em trabalho de parto. Sim. Porque você tá tão querendo controlar, talvez esse bebê não desça. E aí, ó, parênteses, tá? São percepções que eu vou tendo, são percepções que eu vou observando, são coisas que me levam a estudar um pouco mais essa psicologia, pra gente poder concluir e englobar o físico, o psíquico, o emocional. Não significa que seu bebê não desceu porque você é fechada, não significa... Sim. Não é. Mas às vezes é. Às vezes é por conta do bebê, às vezes é por conta da posição, às vezes é mil coisas, às vezes é por conta de uma tensão muscular, enfim. Mas eu busco esse completo, sabe? Sim. Vale a pena a gente tentar todos os lados. Então, tem muita coisa aí que acontece e a gente vai entendendo e vai trabalhando. Sim. Ô, Má, falando um pouco agora, eu sei que esse ano você fez congelamento de óvulos, né? Por que você decidiu isso? Como que funciona? Para quem está assistindo e não sabe que existe essa opção, fala um pouquinho sobre isso. Olha, mulheres, nossa, gente, ó, vamos marcar um café, bater um papo na intimidade. Cancela a câmera, vamos falar. Eu falo, mulher já nasceu, ó. Plena. Nasceu plena. A gente nasce com muitas coisas, né? Na verdade, a gente nasce com as coisas contadas, a gente nasce com muitas coisas. E assim, o que me levou a buscar o congelamento? Eu trabalho com isso. E começo a atender pacientes onde eu vejo assim, com dificuldade para gestar, querendo engravidar e não conseguindo. E muitas vezes, eu acho que muito do seu público também ainda nem tá grávida, mas são mulheres jovens, adultas, nessas fases, assim, igual a gente, 30, né? Deve pensar, poxa, eu não sei se eu quero ser mãe. O não saber já é uma dúvida que é um meio a meio. Sim. Então, toma cuidado, porque às vezes você acha que não quer até conhecer alguém que vai mexer na sua ideia. Até chegar numa fase de vida onde você falou, cara, eu já fui muito pra balada, eu já tenho meus cachorros e agora eu quero ter filhos. Sim. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E pode também chegar numa fase da vida que você fala, cara, achei que eu ia ter filhos, mas adoro viajar, ter a liberdade dos meus horários. Adoro ser tia. Adoro ser tia, você é tia rica, assim, tá ótimo. Mas a dúvida me faz congelar. Então, assim, hoje eu tenho 30 anos, sou uma mulher solteira, estou solteira. Então, assim, são coisas que você começa a pensar, e eu? Será que eu vou chegar com 40 anos com dificuldade para gestar? Eu tenho mulheres que, eu já tive uma que com 46 engravidou. Mas será que eu vou ser a 46 que engravidou? Eu vou ser a 40 que engravidou? Será que eu vou conhecer o amor da minha vida hoje, saindo pra jantar com alguém? Aquelas assim. E aí, do jeito que eu sou intensa, daqui 6 meses tô casada, tendo o primeiro... Não sei, entendeu? Mas a dúvida me faz agir hoje. E aí eu resolvi congelar. Quando você resolve congelar, vale a pena também entender algumas coisas. Eu resolvi pensar nisso, aí eu fiz exame. Existe um exame, fica a dica, um exame antimileriano, que é um exame de sangue que a gente faz, e ele mostra quem é você na fila do pão. Então, eu, Marisa, 30 anos, meus ovários já estavam com uma reserva de 36. Então, eu tenho 30, porém, meus ovários com uma reserva de 36. Já estava lá na frente. Já estava um pouco mais na frente. Pode ser que eu preserve isso até os 36, que eu chegue com 36 e meu ovário me mantive aqui? Pode. Pode ser que com 36 eles estejam com a ideia de 42? Pode. Na dúvida, é isso. Sim. Então, tem esse exame. Um outro exame que a gente faz também é FSH, exame de sangue para ter. E um outro exame, ultrassom,
no seu início do ciclo. Então, quando você está menstruada ali de 1 a 3 dias, faz contagem de folículos para saber quantos folículos você tem em cada ovário. E aí, contando minha experiência, né? Eu tinha uma reserva super baixa, meu antimileriano era baixo, que me tirou ali do consultório do meu médico naquele dia depressivo, assim. Eu saí chorando, real. Porque você me conhece. Eu sou uma pessoa que eu levanto e faço acontecer, assim. Eu busco ser determinada, eu sou uma pessoa focada, eu sei aonde eu quero chegar, então eu traço esse caminho. Só que quando a gente fala disso, a gente faz o quê? Aceita. Sim. Então você vai pra casa e fala, cara, o que eu podia ter feito? E eu já sabia disso com 28 anos. Com 28 anos eu já fiz o meu exame, porque trabalho com isso. E aí fui fazer um exame antimileriano. E aí meu médico falou assim, desencana, você tem 28. Vamos ver como você vai estar com 30. Vai que com 30 você tá casada e tal. Não tô, nada mudou. Aquela. Tentei alguns caminhos, conheci pessoas, mas enfim, não deu. E aí, sim, a coisa que você precisa entender. Então, eu controlo. Dos 28 aos 30, eu comi bem. Eu fiz atividade física. Eu tentei, dentro das minhas possibilidades, me cuidar. Não foi muito suficiente, ou foi porque podia ter sido pior. Nunca sabemos. Então, assim, o que eu percebi? Eu tinha uma reserva baixa, que me deixou chateada, porém, adoro poder trabalhar com o que eu trabalho, porque eu vejo milagres aqui o tempo todo. Mulheres com 46 anos engravidando, mulheres com uma reserva super baixa engravidando. Então, tudo pode acontecer. Só que é você ter a ciência. Eu tô muito mais num caminho de dificuldade do que num caminho leve. Então, você fica nessa. E aí, é o olhar. Então, eu tinha uma reserva baixa. Eu já comecei o meu exame, meu estímulo para congelamento, assim, talvez eu precise fazer 3 ciclos, talvez eu precise fazer bastante para congelar bastante. Eu já fui meio que com a expectativa baixa. Mas meu médico, meu amigo também, ele falou assim, fecha um ciclo, calma. A gente vai fazer isso no segundo semestre do ano. Então eu também não queria chegar no Réveillon inchada, sabe? Acabada, com aquela sensação de hormônios, porque os hormônios também te deprimem, te faz pensar sobre muitas coisas. É um momento que você se sente muito sozinha, eu pelo menos me sentia. E você tá numa clínica de fertilização. A maioria das pessoas hoje buscam a clínica de fertilização quando? Quando quer ter filho. Quando quer ter filho. E quando estão com uma dificuldade para engravidar. Então você vê casais. Aí tava lá eu. Sozinha, plena, naquela recepção. Eu e os casais. Aí você fala, cadê o meu casal? Aí você fala, leva sua mãe. Não. Leva um paquera pra fazer filho com o outro depois. Você fala, gente, não dá, não cabe. Cabe ali o seu parceiro que vai querer fazer seu filho com você, enfim. Ou não cabe ninguém. E aí vai, minha filha. Mulher, cara e coragem, entendeu? Então, é muito isso, mas te coloca em situações. É um mês que eu passei assim, meio na labuta, sabe? Fora todas as medicações que são muito injetáveis. Então, é o horário exato. A vez que eu passei na consulta com a enfermeira, ela falou, 10 horas você tem que tomar medicação. Eu falei, olha, eu tô fazendo faculdade. Ela falou assim, sai um pouquinho mais cedo. Não dá pra ser 10h20, um dia 10h30, um dia 10h20, um dia 10 horas? Ela falou, não. E fica a dica, inclusive, a gente toma anticoncepcional à noite. Dia 10 horas, dia meia-noite, dia 11, dia não toma de... Cara, as coisas têm que ter horário. Quando a gente fala da quantidade de hormônio, dessa importância, precisa ter horário. Então, assim, o congelamento... E aí, foi ótimo, porque eu tinha uma reserva baixa, eu tinha uma expectativa baixa, eu fechei para fazer e aí eu falei, qualquer coisa ano que vem eu faço mais aí eu vou entendendo. Só que o bom é que eu tinha quantidade. Então, assim, eu tinha baixa reserva do antimileriano, mas todo mês os meus folículos vinham muito, assim. Meus ovários produziam. E isso me motivava. Então, eu comecei o estímulo com 18 folículos visuais ali, e isso foi positivo, ainda mais pela reserva que eu tinha. Fui fazendo, fui tomando, no outro dia eu tinha 29, chegou um ultrassom que eu tinha 56,
Pesava. Aquelas assim. E aí, entenda que é o quê? Eu até no meu Instagram eu fiz um vídeo falando, eu falo, imagina que é uma plantação de amora, de morango. Existem alguns prontos. Daqui a pouco vai saindo outros menores. Só que no dia da coleta, você vai pegar os que estão bons. Aqueles que estão verdinhos, pequenininhos, não vão servir. Sim. Então, a mesma coisa, ter 56 era bom? Nem tanto. Sim. Eu precisava que existisse um número produzindo junto, que existisse um lote bom ali. E aí, foi ajustando as medicações durante o ciclo. O processo do congelamento você faz durante um ciclo menstrual, então, do dia que você engravida até o seu período meio que fértil. Então, dura ali uns 15, 14 dias, às vezes um pouco menos, para poder tirar antes do seu corpo expulsar, né? E aí tem uma série de medicações também para tomar, para você não ovular antes do tempo, enfim, uma série de coisas. E aí vai nesse período. Então, nesse período, é um boom de medicação, é um boom de hormônio, é um boom de exames de ultrassom para ver se está tudo crescendo. E se não está crescendo, vamos mudar para crescer. Ou se não está vindo muitos, vamos fazer vir vários. E aí a coisa vai acontecendo, desenrolando. E aí, graças a Deus, foi ótimo. No dia da coleta eu fui e eu consegui congelar 29 óvulos. Nossa, bastante. Foi ótimo, 29. Se todos eles virarem filhos, bem a Deus. 29 eu posso distribuir. Ai, bati no som. Eu posso distribuir por aí, tá tudo certo. Então, até uma coisa que eu falo, né? A gente passa pelo processo, a gente entende que realmente, se eu doaria para as mulheres, sabe? Porque hoje a gente já sabe que existe óvulo doação, então eu realmente doaria. Se eu não usar os meus óvulos, eu deixo de doação, enfim. Então tem uma série de coisas, mas eu fiz muito mais por segurança, para comprar essa tranquilidade. E essa tranquilidade de se eu vou ter filhos, que idade que eu vou ter filhos, que idade tem o meu marido, porque eu tenho 30, mas será que eu vou conhecer um cara de 40? Sim. Ou um cara de 35? Um cara que já teve alguma situação ali, que não sei. Então, a fertilidade, ela tá para a mulher e tá para o homem. Sim. A gente precisa dos dois produtos. É 50-50. Então, eu pensei também nesse parceiro, pensei também no meu processo. E, como mulher, falando aqui entre a gente, se tiver algum homem com licença, a gente fica em paz, sabe? A gente se permite não aceitar qualquer coisa. Porque eu percebo muito aqui, ou até mesmo com amigas, que vai chegando 30, 35, eu falo que assim, a gente com 25 anos, o cara tem que ser bonito, o cara tem que pagar conta, o cara tem que ser gentil, o cara tem... Com 30, ele trabalha, ele é trabalhador, ele é legal. Ele é feio, mas ele é tão bonzinho. Aí começa um negócio meio assim. Você vai, com 35, ele tem todos os dentes. O negócio vai caindo, que você vai ficando meio assim, gente, calma, que não precisa. Vai batendo um desespero. Vai batendo um desespero e, ao mesmo tempo, isso também não se sustenta. Você vai pegar uma pessoa só para ter um filho e aí também vocês são incompatíveis, aí vai ficar aquele clima em casa. Cara, não, entendeu? Não. Então, eu gostaria de não chegar nessa fase desse jeito. E aí eu comprei essa paz também, fazendo meu congelamento de óvulos. Então, super indico. Façam o exame antimileriano, faça um ultrassom transvaginal com contagem de folículos aí dentro do primeiro e do terceiro dia. Converse com o seu ginecologista sobre isso. Se informe se você está perto dos 30, se você não está, se você tem chance ali de ter alguma questão de fertilidade. Se você não sabe se você quer ter filho, pare para pensar. Não deixa a coisa aí acontecendo, porque depois você pode se arrepender de não ter feito algumas coisas, de não ter cuidado de algumas coisas, baseado numa situação que você poderia ter se informado, ter buscado, ter feito, e aí evitado situações maiores no futuro, né? Sim. Fica meu recado. Eu amei! Maravilhosa! Eu tenho que trazer ela de novo, gente, pra gente falar sobre outros assuntos, aprofundar mais sobre fertilização, sobre os atendimentos. Várias coisas, sobre tudo, né? A fisiopélvica, ela cabe para qualquer mulher, ela cabe para qualquer pessoa, homens também, enfim. Então, eu acho que a gente deve realmente buscar ter a informação e falar sobre isso, quebrar os tabus. Sim. No geral, todo mundo precisa de uma fisiopélvica, gente. Eu acho. Como que as pessoas te acham no Instagram? Meu Instagram é @DRA Marisa Marim, com N no final, com S.
Me acompanhem para mais dicas. Assim, só seguir lá, gente. Eu vou deixar o @, da Mari aqui para vocês acharem ela, tá? Vou deixar também o contato do consultório, caso alguém queira, o link do WhatsApp, caso alguém queira agendar com ela. Venha. Mamães, se vocês estão assistindo, procurem uma fisiopélvica. Tenha uma fisiopélvica. Amar. Ai, ó, é um prazer cuidar de vocês nesse momento. Eu falo que é um grande privilégio. Cara, ver a vida acontecer, ver a transformação no corpo da mulher, ver o bebê se gerar, ver a mulher parir. Eu falo que a gestação é o milagre mais lindo da vida, né? E é mesmo. Não tem como. Eu falo, gente, um catarrinho vira você, que vira eu, que vira, tipo, todos nós. Não, e olha que grandioso. A mulher, o homem se juntou, fez um ser. Cara, a gente é um alien. Sim, a gente é um... Cara, o negócio é louco. Sim. É muito incrível. E depende. E aí você ainda vive o parto normal, que você ainda expulsa aquilo, você pega. Sim. É meu. Saiu de mim. É de mim. Eu que fiz isso tudo. Caramba. Você olha pro seu parceiro e fala, gente, somos foda, hein? Desculpa o palavrão. Você corta essa parte. Mas é isso, né? É isso. Muito obrigada, Má, pela disponibilidade, um pelo seu prazer. tempo. Eu sei que sua agenda é super corrida, Foi mas uma amei delícia, ter foi você uma delícia. comigo. E se você ficou aqui até o final do vídeo, curte, deixa like, caminha pra sua amiga que tá grávida, se inscreve no canal e muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Amém, maravilhosa.